Há uma pergunta que poucos ousam encarar de frente, mas que ressoa como trovão nas páginas proféticas. Será que todos os que hoje se dizem fiéis realmente estarão no reino? Essa questão aparentemente incômoda torna-se ainda mais perturbadora quando lembramos das advertências de Ellen G. White, que declarou com clareza que muitos que frequentam templos, cantam hinos e proclamam crenças adventistas serão, no grande desfecho, deixados de fora. A visão não é apenas alarmante, é um convite à reflexão urgente. Se tantos que carregam a bandeira da verdade correm risco de exclusão, o que realmente significa ser um verdadeiro discípulo? O que separa a devoção autêntica da religiosidade aparente? White aponta para uma realidade dura. Não bastam aparências, cargos ou tradições. O critério não está em meras formalidades, mas em uma vida transformada pelo Espírito e sustentada por obediência sincera. É aqui que o alarme soado por ela encontra eco na consciência. O reino não se conquista por herança denominacional, mas por fidelidade diária. Você já se perguntou por que tantos que conhecem as profecias, dominam detalhes doutrinários e aguardam ansiosamente o retorno de Cristo? Ainda assim, podem ouvir a sentença: nunca vos conheci? A resposta está nas escolhas diárias, nas intenções ocultas e no coração não rendido. White revela que muitos cairão não por ignorância, mas porque trocaram devoção por conveniência, santidade por aparência, entrega por orgulho. Antes de avançarmos, quero convidar você a apoiar esta mensagem com uma curtida, inscrição e compartilhamento. Esses gestos simples ajudam a levar o alerta de Ellen G. White a milhares de pessoas que talvez nunca tenham ouvido esse chamado tão direto e necessário. O apoio de cada um fortalece esse trabalho e mantém viva a chama da verdade em meio a um mundo que tenta apagá-la. Prepare-se, o que você ouvirá a seguir pode confrontar suas convicções, desafiar suas certezas e mexer com seu coração. Mas também pode ser a chave para uma transformação profunda e para garantir que sua vida não seja contada entre os muitos que, mesmo à porta do reino, serão deixados de fora. Ellen G. White não suavizou suas palavras quando alertou sobre o perigo da indiferença espiritual. Ela afirmou que a maior ameaça não está fora, mas dentro da comunidade de fé. Muitos, segundo ela, se contentam com um cristianismo de superfície, satisfeitos em parecer santos enquanto ignoram a necessidade de uma entrega verdadeira. Esse tipo de religiosidade é o que prepara homens e mulheres para a exclusão final, pois Deus não se impressiona com fachadas, mas examina corações. A cena descrita por White é semelhante ao retrato bíblico das 10 virgens. Todas tinham lâmpadas, todas aguardavam o noivo, mas metade delas não possuía azeite suficiente. Essa parábola, tantas vezes repetida, ganha contornos dramáticos quando percebemos que não se refere a incrédulos, mas a crentes. É um alerta de que muitos adventistas se encontram exatamente nesse grupo. Carregam doutrinas, mas não carregam o Espírito. Possuem formas, mas não possuem vida. Ela também destacou que a tibieza é o grande mal dos últimos dias. A igreja morna, descrita no Apocalipse, pensa que é rica, sábia e autossuficiente, mas na realidade é pobre, cega e nua. Esse diagnóstico não se aplica a descrentes, mas a uma comunidade que conhece a verdade e, mesmo assim, perde a essência. Quando essa condição não é corrigida, a exclusão torna-se inevitável, porque não há espaço no reino para uma fé que se recusa a arder com paixão e pureza. O que mais assusta é perceber que essa condição não é rara, mas comum. Ellen G. White afirmou que multidões caminham confiantes para a perdição, acreditando estar seguras apenas por pertencerem a uma igreja. O auto-engano, segundo ela,
é a doença espiritual mais perigosa. E como todo engano, só é percebido quando confrontado pela luz da verdade. Sem esse confronto, a exclusão será o destino de muitos que jamais imaginaram ficar de fora. Por isso, é urgente analisar nossas motivações, rever nossa vida de oração, avaliar nossas prioridades. O reino não é para quem apenas ouve, mas para quem pratica. A diferença entre inclusão e exclusão está em escolher cada dia submeter-se ao poder transformador de Deus e não em simplesmente ostentar um rótulo religioso. Mas Ellen G. White não parou no diagnóstico. Ela foi além, descrevendo como esse processo de exclusão acontecerá. Segundo suas visões, quando o Espírito Santo for derramado em sua plenitude nos últimos dias, muitos que hoje ocupam cargos, pregam sermões e até realizam milagres ficarão de fora, porque nunca permitiram que o Espírito moldasse seu caráter. Eles serão surpreendidos pelo movimento divino e perceberão que foram apenas espectadores da obra, não participantes dela. A visão é clara. Haverá uma separação visível. O trigo e o joio, que por tanto tempo cresceram juntos, finalmente serão distinguidos. Essa separação não será feita por líderes humanos, mas pelo próprio Deus, que conhece cada coração. Muitos adventistas, acostumados com a rotina da religião, descobrirão tarde demais que nunca tiveram um relacionamento vivo com Cristo. Esse momento será doloroso, porque a exclusão virá não por falta de conhecimento, mas por falta de transformação. White descreveu ainda que a perseguição futura será o crivo que revelará a verdadeira condição espiritual. Quando a fé custar algo, quando obedecer significar perda, apenas os verdadeiros permanecerão firmes. Os que cultivaram uma fé de aparência não resistirão. Muitos que hoje parecem fortes se mostrarão fracos, e muitos que hoje parecem invisíveis se levantarão com coragem sobrenatural. O reino não se define por posição, mas por fidelidade. O engano será outra arma letal. Ellen G. White alertou que Satanás usará milagres falsos, sinais impressionantes e discursos convincentes para arrastar multidões. Aqueles que não estiverem cheios do Espírito Santo serão enganados, mesmo sendo adventistas de longa data. A exclusão, portanto, não virá de forma arbitrária, mas como resultado de escolhas e negligências acumuladas ao longo da vida. Esse quadro é alarmante, mas também é um convite à ação imediata. Cada um deve decidir agora se deseja fazer parte do grupo que se prepara diariamente para a eternidade, ou se contentará com a ilusão de segurança. White afirma que a graça ainda está disponível, mas não por muito tempo. O chamado é urgente, é hora de despertar antes que seja tarde demais. Ao chegarmos ao final desta reflexão, a pergunta permanece latejando. Quem realmente entrará no reino? Ellen G. White não deixou espaço para ilusões. Muitos que carregam o nome, o título e até a história adventista serão rejeitados, porque nunca deixaram que Cristo fosse o centro de suas vidas. Essa mensagem não é uma condenação, mas um apelo apaixonado para que cada um examine seu coração. A exclusão não é destino inevitável, é consequência de escolhas. Cada decisão de negligenciar a oração, de ignorar a voz da consciência, de rejeitar a direção do Espírito, constrói um muro que nos afasta do reino. Mas cada ato de entrega, cada passo em direção à obediência, cada lágrima derramada em arrependimento abre caminho para a inclusão eterna. O alerta de White é severo porque o amor de Deus é profundo. Ele não deseja perder nenhum de seus filhos. Imagine a cena final. Multidões diante do trono, alguns entrando em glória, outros ficando para trás. O que determinará quem entra e quem fica não será o nome na lista de membros, mas o nome escrito no livro da vida. Ellen G. White
Clama para que não nos enganemos com aparências, mas busquemos a transformação real que somente o Espírito Santo pode operar. Este é o momento de decisão, não amanhã, não em algum dia distante, mas agora. O chamado é claro: vigiar, orar, arrepender-se, consagrar-se. Cada batida do coração é um lembrete de que o tempo está se esgotando. O reino está próximo, mas apenas os que se renderem de verdade estarão prontos para entrar. Se esta mensagem mexeu com você, não a ignore. Deixe sua curtida, compartilhe com outros e inscreva-se para continuar recebendo conteúdos que trazem à tona os alertas e esperanças proféticas de Ellen G. White. Que essa visão alarmante não produza apenas temor, mas gere transformação, pois o maior risco não é ouvir o aviso, mas não agir diante dele.